No ano passado, a temperatura média da Terra ficou 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Esse patamar era um dos limites estabelecidos no Acordo Climático de Paris, assinado 10 anos atrás por mais de 190 nações. O acordo estabeleceu que os países deveriam tomar medidas para não permitir que o aquecimento chegasse a 2 graus, se esforçando para limitar a 1,5 graus. Esse meio grau, que falta agora até o limite máximo do acordo, poderia ter um impacto enorme. Um estudo do King's College, de Londres, indica que se a temperatura média do planeta subir mais meio grau, as áreas sob calor extremo vão triplicar. Quem explica isso para a gente e nos traz aqui informações sobre o que é que significa é a Janaína Dalan, presidente da Aliança Brasil NBS, que é uma associação sem fins lucrativos que trabalha no combate ao desmatamento e no estímulo à restauração de áreas degradadas. Janaína, boa tarde. Muito obrigado pela sua disponibilidade para participar aqui do Radar. Eu queria, antes de mais nada, pedir para você nos ajudar a entender o conceito de calor extremo. O que é que significa? Obrigada, Turci. Obrigada por me receber. É um prazer estar aqui com você. Bom, o que significa, né, essa questão de calor extremo ou de temperaturas extremas, como a gente chama? Existem vários estudos mostrando, né, a evolução da temperatura na Terra. E quando a gente analisa todos esses dados, numa série histórica, né, de gráficos, a gente vê que ao longo dos anos, rapidamente, a gente está alcançando níveis muito altos de temperaturas extremas, né? Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com o mercado de carbono, com mudanças climáticas, né, há mais de 20 anos atrás, a gente fazia esses estudos e eles indicavam que no futuro teríamos muitos eventos com extremos climáticos, né? Ou ondas de frio muito fortes, ou ondas de calor muito fortes. Realmente eram estudos que mostravam que isso ia realmente aumentar a intensidade. Hoje, a gente já vê isso acontecendo na nossa pele, né? Essas ondas de calor, né? Incêndios catastróficos em Los Angeles, ou inundações, como a gente teve no Rio Grande do Sul, causando, né, extremo prejuízo e muitas mortes, inclusive. Então, hoje a gente vê que esses estudos que mostravam que a gente chegaria num lugar perigoso ali, de muitos eventos climáticos extremos, ele já acontece na nossa pele. É isso que realmente significa. Mas em termos de saúde e sobrevivência, o que é um calor extremo? São calores extremos ou frios extremos, né, que a gente chama. São eventos climáticos extremos. O que isso significa para a nossa saúde? Significa que são eventos onde a gente não consegue controlar, né? Por exemplo, a inundação no sul, para a nossa saúde, o que significou? São muitas mortes, né? São algumas doenças que trazem com essas inundações, prejuízos milionários, sistemas de saúde quase no seu limite para conseguir atender a população, ou incêndios que estão acontecendo. Então, isso prejudica muito a nossa saúde, né? Essas fuligens de incêndios, elas trazem problemas respiratórios. Na Amazônia, a gente viu muitos eventos de queimadas, trazendo problemas respiratórios para a população, inclusive as populações que nem estavam muito próximas desse incêndio, né? As fumaças, elas são transportadas para outras cidades, afetando a saúde, inclusive, de pessoas que nem estavam tão próximas, né, desses focos de incêndio. Então, ela realmente traz muitos prejuízos para a saúde da população como um todo. Quais áreas do planeta acabariam sendo mais afetadas por esse calor extremo que, segundo o estudo que a gente apresentou, poderia triplicar? As áreas que mostram os estudos que são mais afetadas, né, infelizmente, são as áreas onde a gente tem populações mais carentes, né? Populações que não têm muito acesso à saúde, que não têm muitos recursos para combater tudo isso. Infelizmente, né, os países em desenvolvimento, eles são muito afetados por esses calores extremos, eles nos afetam muito, né? O Brasil, África mesmo, tem muita gente afetada. Infelizmente, esses países em desenvolvimento no Polo Sul, eles são os mais afetados. E aí, nessas populações, a gente teria, bom, primeiro uma incidência aí até de mortalidade, problemas de saúde muito maior, mas teria provavelmente também refugiados do clima, pessoas obrigadas a se mudar das suas regiões.
Correto, Turci. A gente tem alguns estudos mostrando que a gente vai ter alguns processos migratórios, né? Onde essas populações vão ter que sair das suas residências, elas vão ter que abandonar suas residências e vão ter que tentar sobreviver em algum outro local, podendo causar alguns transtornos, né? A gente vê que tem países agora que não querem receber pessoas assim, não querem receber refugiados, não querem lidar com esse tipo de situação, então causa alguns transtornos também, inclusive nesse processo de migração que algumas populações vão ter que fazer ou já estão fazendo, né? Tem populações que já estão abandonando, né? Até em Los Angeles, que a gente viu que não é um local de país em desenvolvimento, mas muita gente teve que abandonar suas casas, teve que sair, tem gente que já não quer mais retornar, né? Pelo perigo que essa área representa de ter novamente grandes focos de incêndio. Então tem pequenas ilhas, né, que já estão sofrendo com quantidades de água muito altas, já estão também abandonando suas casas e tendo que buscar refúgio em outros locais. Janaína, apesar dos esforços, a gente teve uma aceleração aí do aquecimento do planeta. Esse limiar de 1,5 graus foi atingido antes do que os cientistas imaginavam que seria. E a gente está agora aí a 0,5 grau desse cenário ainda pior. Pelas projeções, a continuar no ritmo em que a gente está, em termos de emissões, quando é que a gente poderia atingir esse 0,5 grau? Infelizmente, a gente está realmente num ritmo muito rápido. Tem estudos que mostram que a gente vai já alcançar isso em 2030, que já está ali na esquina, né, em 5 anos, que a gente já pode chegar a esse limite se nada for feito. Alguns estudos mostram um pouco mais, mas a gente, no geral, enxerga que é uma janela de tempo muito curta que a gente tem se realmente não for feito nada e se realmente os esforços do Acordo de Paris, né, onde os países eles foram signatários para que tivessem esse esforço aí de redução de emissões, se eles realmente não caminharem para entregar esses resultados, a gente realmente vai chegar nesse limite dos 2 graus. E o que é que a gente precisa fazer agora, então? Lembrando que os Estados Unidos acabaram de sair do Acordo Climático de Paris e lembrando que temos COP30 esse ano também aqui no Brasil. Temos uma problemática aqui, né, que foi trazida, né, que o Trump abandonou o Acordo de Paris. Ele já havia indicado que iria abandonar, né, o Acordo de Paris. Por um lado, não significa, né, que toda essa máquina americana abandona os esforços climáticos, né, porque temos estados como Califórnia, Nova York, Washington, que reafirmaram seus compromissos de reduzir emissões, né, e investir em energia renovável. A Aliança do Clima, que é formada por 24 estados, ela também continua implementando políticas robustas de transição energética, e essa aliança representa 55% da população e 60% da economia americana. O setor privado também, né, da economia americana, Apple, Microsoft, eles continuam comprometidos com metas de emissões líquidas zero. Existe também uma organização, né, como a America is Still In, que eram 2.000 e hoje já são 3.000 instituições que reúnem empresas, cidades, universidades, que seguem avançando com estratégias de descarbonização. O ex-prefeito de Nova York, por exemplo, Michael Bloomberg, ele anunciou novas iniciativas para garantir que os Estados Unidos cumpram compromissos climáticos, independente de posições de governo federal, né? Então, mostrando que o setor privado e a sociedade civil, apesar do Trump ter abandonado o Acordo de Paris, eles continuam impulsionando essa agenda de sustentabilidade, né? Então, isso é muito importante para que a gente consiga entregar resultados, não chegar nesses 2 graus. Então, precisamos desses esforços de sociedade civil, né, e instituições do setor privado também. Janaína Dallan, presidente da Aliança Brasil NBS, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Radar e uma boa tarde para você. Obrigada, Turci, eu que agradeço.